Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal de Autos. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês uma picape que é a mais barata do Brasil com motor turbo diesel. Essa aqui é a Fiat Toro Vulcano 4x4, mas será que ainda vale a pena comprá-la ou é melhor partir direto para uma Rampage? Hoje a gente vai falar de todos os detalhes dessa picape intermediária, comentando sobre consumo, desempenho, espaço interno, acabamento, equipamentos, preço, enfim, a gente vai falar detalhe por detalhe para então entender qual o posicionamento dela hoje, se ainda vale a pena comprar um diesel. E antes de qualquer coisa, já quero pedir para vocês, deixa o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar aqui para o nosso canal. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e também mais do nosso trabalho para outras pessoas. Ao longo dessa avaliação, caso você não goste do nosso trabalho, é só você retirar o seu like, fechou? Como de costume aqui nas nossas avaliações, vamos começar falando sobre o design. Primeira coisa que eu tenho para ressaltar para vocês é que na linha 2024 todas as versões da Fiat Toro ganharam essa grade que é uma boca um pouco mais aberta, digamos assim, né? Deixa esse modelo inclusive mais imponente, né? Parecendo ser até mais robusto. Eu particularmente aprendi a gostar dessa grade, mas ainda preferia a grade que a Vulcano tinha anteriormente, que era mais horizontal. Por algum tempo a Fiat passou a oferecer inclusive essa grade aqui um pouco maior como um opcional para algumas versões, a exemplo da própria Vulcano. Antes ele era de série somente na Range e na Ultra, que continuam sendo as versões mais caras da linha 2024 da Fiat Toro. A Vulcano ela é basicamente a versão top de linha, pelo menos da configuração Flex. Na diesel, como eu disse, tem ainda a Range e a Ultra, mas muda basicamente o visual. Na Ultra tem também aquela capota rígida, né, lá na traseira, mas basicamente a lista de equipamentos é igual. Então a gente pode considerar sim que essa é uma versão top de linha. Por isso que ela é repleta de cromados e eu particularmente gosto bastante disso. Curiosamente, na configuração Flex da Vulcano você tem para essa picape um pacote Black que deixa um visual mais escurecido. Então basicamente onde tem cromado aqui passa a ser em Black Piano, mas só na versão Flex, na diesel não tem, não entendi o porquê disso. Então temos esse acabamento bem grande em cromado, logo da Fiat também. Aqui o Fiat Flag, né, bandeirinha italiana da marca. Tem esse quebra-mato, digamos assim, aqui na frente, que é um cinza um pouco mais claro também. Em outras versões ele é mais escuro. Inclusive vale ressaltar que a gente já testou aqui no canal a Fiat Toro Freedom 1.3 Turbo Flex. Então vocês já têm também uma base bem comparativa entre essas duas configurações, claro, com conjuntos mecânicos diferentes. Vamos falar de iluminação. Isso que vocês estão vendo aceso aqui é o DRL, que funciona também como luz de lanterna, e quando você aciona a seta ele pisca inteiramente em laranja. Acho muito bonito. Faróis totalmente em LED. Então, além do que eu falei ali em cima, você tem farol baixo e farol alto. Já adianto para vocês que o farol baixo é muito bom e o farol alto eu acho que poderia ser um pouquinho mais forte. Talvez até por conta do farol alto ser muito bom, você não perceba uma diferença tão grande. Mas ainda assim esse conjunto é excelente. Não é projetor, tá? São LEDs por espelhos, mas tá tudo bem para a categoria dessa picape. Aqui abaixo a gente tem a moldura cromada nos faróis de neblina, que inclusive também são em LED e tem a luz de conversão estática funcionando até os 40 km por hora. Isso significa que quando você está com os faróis baixos ou altos ligados, até 40 km por hora, ao esterçar o volante, por exemplo, como a gente está aqui, ou dando seta, ele vai acender o farol de neblina somente daquele lado para ajudar a fazer uma iluminação de curva. E o legal é que todas as versões da Fiat Toro 2024, com exceção da Endurance, que é a de entrada, todas elas têm esse mesmo conjunto de iluminação, incluindo o farol de neblina em LED com a luz de conversão estática. Bom, como de costume aqui no canal, vocês sabem que o carro está bem sujo, porque a gente testa no uso real. Então pegamos rodovia, pegamos estrada de terra, pegamos chuva, e aí junta aquela poeira e molha com a chuva e fica esse resultado aqui que vocês estão vendo. A gente tem aqui rodas de liga leve, obviamente, com pneus medidas 225/60, aro 18. E reparem aqui que ele é de um uso um pouco mais misto, como vocês podem ver. A versão Vulcano Turbo Flex tem pneus de uso urbano, então tem esse mesmo desenho de rodas, porém aqui uso misto, que garante um desempenho um pouquinho melhor
no off-road. Seguindo para a lateral, nessa versão o retrovisor é em black piano, eu acho que dá um charme muito legal pro carro. E um diferencial que somente a versão Vulcano tem é esse detalhe cromado aqui. A Freedom, por exemplo, tinha o retrovisor também em black piano, porém não tem o arco aqui cromado. Falando dele, ele tem também repetidor de seta em LED com uma visualização muito boa. Esse retrovisor também tem uma luz de cortesia branca aqui embaixo, que eu não acho muito necessário, porque só funciona basicamente quando a porta está aberta, então não faz muito sentido, para ser sincero. Reparem que aquele arco cromado segue aqui na base dos vidros, coluna B em black piano, isso dá um charme muito legal para o carro também. Aqui em cima, nessa versão, o rack de teto é num cinza mais claro, mas na Freedom, por exemplo, ele é mais escuro. Maçanetas cromadas também nas quatro portas. Aqui embaixo, como eu falei, tá bem sujo, mas outro detalhe cromado que não existe nas versões mais básicas. E a primeira coisa que eu tenho para citar para vocês em relação à traseira é que desde o lançamento aqui no Brasil, em 2016, se não me falha a memória, não mudou basicamente nada. Vamos começar pelo conjunto de iluminação. O que vocês estão vendo ligado aqui é a iluminação de lanterna, e como a gente já viu em diversos carros mais modernos da Stellantis, essa lanterna traseira funciona basicamente como um DRL, mas aqui atrás. Por quê? Ligou a chave, ligou a motorização, a lanterna traseira já se acende. Como aqui a iluminação é em LED, eu acho que faz todo sentido, fica bem bonito e também melhora a visualização. Agora o ponto negativo é que em LED é somente essa guia de lanterna. A luz de freio é do tipo convencional, que fica um pouco mais aqui abaixo. A luz de seta eu nem vejo um problema, porque ela é muito bem trabalhada, ela é muito bonita. E a luz de ré, porém, fica ali embaixo, tá? Agora o ponto positivo, que na verdade é bem básico, é que ela tem ali o brake light em LED. Por que eu estou destacando isso? Porque a gente já testou aqui a Rampage no canal que não tem o brake light, já que a legislação brasileira não obriga esse item para as picapes, somente para automóveis de passeio. Então a Ram fez esse corte de custo, mesmo custando 100 mil reais a mais do que a Fiat Toro, sendo que a Toro tem de série. Capota marítima é outro item que a Rampage não tem e a Toro tem de série, não é opcional, não é acessório. Aqui o logo Fiat com a câmera de ré, depois a gente fala da caçamba, o logo Vulcano e esse logotipo que eu acho muito bonito, 4x4 diesel. Então já adianta para vocês a tração desse carro, que a gente vai falar já já. E tem também esse acabamento cromadinho que está presente em outras versões, inclusive. Aliás, a única coisa que muda aqui na traseira da Fiat Toro entre as suas versões é o logotipo mesmo, tá? O resto é tudo igual. Agora, o que tá faltando aqui? Bom, vocês podem ver que temos até duas marcações aqui, ó, de cada lado, porque seria aqui a barra de proteção do vidro ou também o Santo Antônio, né? Não tem. A versão Ranch tem o Santo Antônio integrado, mas se eu não me engano também não tem a barra de proteção. O problema disso é que se você colocar uma carga aqui e ela escorregar, vai quebrar o vidro traseiro. Vamos falar de um ponto muito importante, que é o conjunto mecânico. Esse aqui é o motor 2.0, como vocês podem ver aqui, turbo diesel. Ele é chamado tecnicamente, digamos assim, de Multijet 2, porém o nome comercial que a Stellantis utiliza, a exemplo da Jeep, é TD350. Aqui ela escolheu não usar essa nomenclatura, mas é o mesmo motor, tá? Então a gente pode chamar assim de TD350. Aqui a gente tem motorização de 4 cilindros em linha e rende uma potência de 170 cavalos aos 3.750 RPM, então uma rotação bem baixa, né? Interessante, e um torque de 35,7 kgfm a somente 1.750 rotações. Então é muito torque e chega numa rotação bem baixa. Isso garante um desempenho interessante para esse carro. Se bem que o foco não é o desempenho, não é a esportividade. Então esse torque todo disponível, ele está mais focado para uma velocidade um pouco mais baixa. Por exemplo, no off-road, que às vezes você precisa de bastante torque para superar algum obstáculo. E a transmissão que está associada a essa motorização 2.0 turbo diesel é uma automática convencional com 9 marchas, bastante relações, né? Por que que tem tanto assim? Bom, vamos falar primeiro de tração, que vocês vão entender. Aqui a gente tem uma tração prioritariamente dianteira,
mas ela acopla o eixo traseiro automaticamente quando necessário. Então ela é no mínimo automática, você não consegue desativar e deixar sempre com a tração somente dianteira. Mas lá pelo painel, vou mostrar depois para vocês, você consegue selecionar a tração 4WD ou então a 4WD Low, que seria o reduzido, né? Mas lembra que eu falei que esse câmbio tem 9 velocidades, são bastante relações, justamente por conta disso. Porque a Toro, ela não tem uma reduzida de fato, ela não tem uma caixa reduzida. O que a Fiat faz, acontece também, por exemplo, nos Jeep, até na Rampage, etc., que tem uma reduzida eletrônica. Então essa primeira marcha do câmbio de 9 velocidades, ela tem uma relação muito mais curta, justamente para servir como se fosse uma reduzida. A segunda marcha também um pouco curta. Vocês podem reparar, inclusive, a gente vai ver isso no test drive, que ela sempre sai em segunda marcha no modo automático. Ela quase nunca coloca a primeira, só realmente no modo de reduzida. Agora, antes da gente falar sobre o desempenho, a gente precisa entender sobre o peso. Nessa versão, a Toro Vulcano Turbo Diesel pesa 1.896 quilos. Bastante coisa, né? Mas com essa potência e esse peso, como será que fica o desempenho? Vamos lá. De acordo com a Fiat, o 0 a 100 é feito em 12,4 segundos e a velocidade máxima é definida em 193 km por hora. Só para um efeito rápido de comparação, a Fiat Toro Vulcano Flex, com motor 1.3 turbo, faz 0 a 100 em 10,7 segundos e atinge 201 km por hora. Então a gente vê que o foco aqui não é desempenho. E com esse peso e esse desempenho, o consumo é prejudicado. É uma picape bem pesada, né? Mas segundo o Inmetro, ele informa pra gente consumo urbano de 10,5 km por litro com diesel e na estrada 13 km por litro. Será que faz isso mesmo? Posso dizer para vocês que no meu dia a dia, como eu falei, rodei quase 1.000 km com esse carro. Na cidade ela faz entre 8,5 e 10 km por litro com diesel. Tem muita variação em relação ao trânsito, semáforos e etc. Mas é claro que a gente fez também o nosso teste de consumo urbano naquele percurso padrão 100% de cidade que a gente sempre faz com os carros que passam aqui no canal. Adianto para vocês que nesse trajeto ela fez 9,1 km por litro com ar ligado. Então ficou abaixo dos 10,5 do Inmetro. Já na estrada, a gente mostrou também na prática no vídeo de viagem, eu posso dizer que ela faz entre 15 e 16,5 km por litro facilmente. Então realmente me surpreendeu o consumo em rodovia. Aproveitando esse assunto, vale citar que ela tem capacidade para 60 litros no tanque de combustível. A versão gasolina tem somente 55. E a gente precisa falar também que, por ser turbo diesel, ela tem o Arla 32, que é composto por 32,5% de ureia, feito para reduzir as emissões de poluentes lá nos gases do escapamento. E esse tanque tem capacidade para 13 litros de Arla 32. Quanto ele dura? Realmente é muito variável. Algumas marcas dizem ali seus 8, 10 mil quilômetros, mas muda muito de acordo com a forma que você vai dirigir, se é um uso mais urbano, se é um uso de estrada, mais ou menos como o consumo também é bem variável em relação ao Arla 32. E o bocal de abastecimento fica lá na caçamba e eu já mostro para vocês daqui a pouquinho. Aproveitando essa parte um pouco mais técnica do vídeo, a suspensão aqui dianteira é independente do tipo McPherson, bem padrão em praticamente todos os carros, e na traseira é independente do tipo Multilink. Isso é interessante porque as picapes geralmente trazem o feixe de molas, né, que a gente sabe que acaba pulando bastante quando está vazia. Aqui, será que ela pula? A gente vai conferir no test drive, mas a suspensão independente Multilink geralmente garante muito mais conforto, né? É interessante ver isso em uma picape. Aproveitando para falar também do sistema de freios, que aqui eu tive uma pequena decepção. Eles são a disco ventilados na dianteira, tudo bem, isso é bem padrão também, mas na traseira continua com tambor. E é muito interessante a gente citar também que a Fiat Toro utiliza a plataforma Small Wide monobloco, tá? Então, de novo, ao contrário das picapes médias como Hilux, Ranger, S10, Triton, Frontier e Amarok, que usam o chassi sobre carroceria, aqui não. Aqui é uma plataforma de um SUV, digamos assim, até de um sedã, algo nesse sentido, claro, com algumas modificações, né? Isso geralmente também garante um conforto muito maior. Inclusive, é a mesma plataforma que a gente encontra nos Jeep Renegade, Compass, Commander e até mesmo na Rampage.
Inclusive, esse carro é produzido em Goiânia, Pernambuco, de onde também saem esses 3 modelos que eu acabei de citar para vocês. E vamos aproveitar ela aqui de lado para falar de dimensões. Como sempre, a gente vai fazer aquele comparativo com duas, digamos que rivais, embora não sejam exatamente concorrentes. Vamos comparar com a Ford Maverick, que é um pouco mais cara, tá? Também não tem versão a diesel, mas é só para vocês terem uma ideia do tamanho da Toro. E também com a Toyota Hilux, que de novo é média, então não concorre também diretamente com esse carro, mas a Toro é muito sozinha no mercado. A gente fala isso mais pra frente aqui na avaliação. Então é só para vocês realmente terem uma noção do quanto ela é pequena ou ela é grande. Vamos lá, de comprimento a gente tem 4,94 m, enquanto a Maverick tem 5,7 e a Hilux tem 5,32. Largura aqui na Toro 1,84 ou 2,3 se a gente considerar os retrovisores, enquanto a Maverick tem exatamente a mesma medida de 1,84 e a Hilux tem um pouquinho mais de 1,85. A altura na Toro 1,68 considerando as barras de teto, enquanto a Maverick tem 1,73, um pouco maior também, e a Hilux logicamente é mais alta com 1,81. O entre-eixos aqui na Fiat 2,98, a Maverick tem quase 3,8, então uma boa diferença, e a Hilux tem também um pouquinho mais de 3,8. Se estamos falando de uma picape, ainda mais sendo turbo diesel e 4x4, a gente não pode deixar de citar os números de capacidade off-road. O vão livre aqui é de 23,4 centímetros, porém entre os eixos a gente pediu para a Fiat a altura mínima em relação ao solo, ou seja, do ponto mais baixo do carro. Ainda não nos informou, mas caso ela tenha respondido até a data de publicação desse vídeo, tá aparecendo aí na tela para vocês. Ângulo de entrada aqui na frente 24,9 graus, o ângulo de saída lá atrás aqui na Toro são 28 graus, e o ângulo central, também conhecido como ângulo de rampa, tem seus 20,4 graus. E a capacidade de imersão na água, ou seja, o quanto ela pode andar num trecho, por exemplo, alagado, segundo eu encontrei no manual, é uma capacidade máxima de 48 centímetros. Primeira coisa interessante que a gente vê aqui, a abertura fica aqui do lado do logo da Fiat, e como vocês já bem conhecem da Toro, desde que ela foi lançada no mercado brasileiro, a abertura é um pouco diferente das picapes tradicionais. Ela abre para os lados, não tem aquela tampa que abre para baixo. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, depende da sua utilização. Você não tendo a tampa aqui embaixo, você não consegue apoiar, por exemplo, um objeto mais longo, uma viga de madeira, de metal, alguma coisa nesse sentido. Mas, por outro lado, como é uma picape mais urbana, você abrindo aqui de lado, você consegue chegar mais perto aqui do para-choque, o que facilita para você pegar alguma coisa lá no final da caçamba. Uma capacidade de 937 litros, muito provavelmente são líquidos, tá? A gente não conseguiu confirmar isso com a Fiat ainda, mas dificilmente eles medem em VDA. E aí o problema disso é que ele considera até as frestinhas do parafuso, por exemplo, tá? O litro em VDA, que são com aqueles bloquinhos, é mais páreo com a realidade. A gente pode citar que a capacidade de carga da Fiat Toro fica definida em 1.010 kg. Para efeito de comparação, a Ford Maverick 2.0 Turbo tem 943 litros, então um pouquinho maior que essa aqui, e carrega somente 622 quilos. A Rampage, por exemplo, também é um pouco maior, tem 979 litros e carrega até 1.015 quilos, então uma diferença de somente 5 quilos em relação à Toro Vulcano Turbo Diesel. E a Toro Vulcano Flex carrega somente 670 quilos. O que é interessante é que essa caçamba tem um pouco mais de 1,31 de comprimento, quase 1,38 de largura e altura de 56,2 centímetros. Interessante também, iluminação em LED que se acende automaticamente quando você abre aqui a tampa da caçamba. Você pode desligar lá por dentro também se preferir. E tem alguns ganchinhos para você fazer amarração de carga caso você precise. Agora o problema que basicamente todas as picapes têm continua aqui na Toro, que é em relação à vedação da caçamba. Reparem que ela está bem suja, tem também resquícios de água aqui, ó, e a gente não andou com a capota aberta nenhuma vez. Tudo isso aqui foi realmente de infiltração, digamos assim. Isso significa que se você for viajar e colocar as malas aqui atrás, você vai ter que ensacá-las, porque se você deixar naturalmente aqui, vai sujar e molhar
com toda certeza. A capacidade de reboque aqui é definida em 400 kg, mas vale lembrar que a capacidade total de carga do carro é de 1.010 kg, incluindo os passageiros, a carga aqui na caçamba e tudo mais. Então você não pode ultrapassar esse número. Se você colocar os 400 kg de reboque aqui atrás, você vai ter que tirar esses 400 da capacidade de carga de 1.010. Isso não é exclusivo da Fiat Toro, é basicamente para todos os carros. Esse é o interior da Fiat Toro Vulcano Diesel. Vamos conferir como que é o acabamento? Tudo plástico duro, tá, pessoal? E posso falar para vocês que não é um plástico de excelente qualidade, é realmente bem simples. Saída de ar aqui tem esse acabamento em cinza um pouco mais escurecido. Um porta-objetos aqui que dá para você colocar uma carteira ou até mesmo um celular, caso ele não seja tão grande. Tem esse acabamento aqui num cinza cheio de quadradinhos. Quem lembra, na versão Freedom ele era diferente. Saídas de ar continuam aqui com esse acabamento em black piano e esse cinza mais escuro em volta. E aquele acabamento segue por aqui, mas como eu falei, plástico duro e de uma qualidade bem simples, tá? A gente tem um outro porta-objetos aqui em cima e assim como na versão Freedom, reparem que ele fica aqui um pouco desalinhado, ó. Ele deveria ficar um pouco mais para baixo. Vamos falar das portas? Bom, vamos lá. Essa parte aqui de cima, como vocês podem ver, também plástico duro, bem convencional. Maçaneta é um prata acetinado, um cinza, né? Gosto disso. Ele tem a trava aqui, ó, que você consegue fechar ou abrir, mas separem o vão que fica aqui. Então, de novo, acabamento simples, tá? Nessa versão tem essa região em couro. Não é um couro de excelente qualidade, poderia ser melhor, não é tão macio, ó. Você repara que ele é um pouquinho mais durinho. E a costura em branco aqui, fazendo esse contraste bem legal. Parte de baixo da porta, logicamente, volta a ser em plástico duro. Saída do alto-falante, a gente tem essa moldura prata igualmente ali na maçaneta. E a gente tem aqui um porta-objetos também com porta-garrafas. A questão é, não cabe uma garrafa de 1,5 litro aqui, infelizmente. Não entra, tá? Só se você realmente forçar muito aqui. E vocês podem ver que amassa muito a garrafa. Então se ela estiver mais cheia ou for aquelas garrafas mais durinhas, não vai conseguir pôr. Temos uma soleirinha cromada em alumínio aqui, porém faltou o logo Toro ou o logo Vulcano, alguma coisa nesse sentido, né? Ela não tem nenhum emblema. Os tapetes me incomodaram porque eles são em carpete. Como essa é uma versão 4x4 mais voltada para um off-road, merecia tapetes de borracha, né? Esses de carpete sujam muito fácil, é difícil de você limpar. Outra coisa legal para mostrar, o banco do motorista tem de série, não é um opcional, ajustes elétricos, incluindo o de lombar. Vamos aqui ao console. Aqui a gente tem comandos principalmente do ar-condicionado, então já vamos aproveitar para falar dele para vocês. Aqui você regula a temperatura, né, mais quente ou mais fria. Ele é digital, tá? Então você regula precisamente isso. E por que que tem repetido esses botões aqui na direita? Porque ele é dual zone. Então você regula uma multimídia para o motorista e outra diferente para o passageiro, se você quiser. Aqui você controla a ventilação nessa roldana, ou desliga o sistema todo, ou coloca no modo automático, para você trocar as posições do ar, né? Se você quer na sua cara, se você quer nos pés, ou então para desembaçar o vidro, enfim. Aqui você sincroniza as temperaturas, então mexeu em uma, vai mexer nas duas. E o legal é que tudo você pode fazer aqui pela central multimídia também, se você preferir. Então tem aqui, ó, a temperatura, inclusive, vamos supor que estejamos aqui, você consegue clicar na temperatura aqui em cima, vai abrir essa parte, ou então se você mexer aqui, ó, ele também abre e aí você consegue selecionar ela por aqui. Aqui você regula a posição de novo para onde o ar está saindo e aquelas funções que eu já mostrei aqui embaixo, você consegue fazer tudo aqui por cima. A ventilação também consegue aumentar por aqui ou colocar no modo automático. Mas algo que me incomoda é que ao ligar o desembaçador aqui dianteiro, ó, reparem que o ar-condicionado está desligado, certo? Liguei o desembaçador, ele liga o ar, isso é completamente normal, mas a hora que eu desligo, ele mantém o ar ligado. Então às vezes você esquece, acaba gastando mais combustível e até ficando mais gelado aqui, sem ter essa real intenção. Vamos seguir aqui no console. Bom, tração 4WD, e por ser 4WD, legal que ela é, como eu falei, é automática, então até mesmo no asfalto, se precisar,
ela liga sozinho, tá? Aqui você consegue deixar ele travado no Ford WD para ficar sempre em 4x4. A função reduzida, que como eu falei para vocês, usa a primeira marcha. Controle de descida, lembrando que a gente fez o vídeo de viagem mostrando também as assistências à condução, então a gente testou esse item. Pisca-alerta, controle de tração e estabilidade, para você desligar os sensores dianteiros, e o assistente de permanência em faixa, que a gente também mostrou aqui. Se você quiser, você pode desligar. Porém, toda vez que você liga o motor, ele vai religar automaticamente, tá? Isso aqui é só para você desativar, caso prefira. E a questão do sensor de estacionamento é que ele tem na dianteira, tem na traseira, isso é um ponto positivo, mas ele aciona sempre automaticamente. Quando você está fazendo manobra, isso é bem legal, mas às vezes no trânsito, passa uma moto muito perto, alguma coisa assim, ele começa a apitar. E aí você tem a opção de desligar. Porém, você não tem uma opção para desligar esse acionamento automático. Então, se você desligar aqui, a hora que você for estacionar, você precisa lembrar de ligar novamente. Carregador de celular por indução, ele tem duas abinhas aqui para o celular não ficar escorregando. Tem uma luz para indicar o carregamento. E olhem que legal, tá vendo aqui, ó? Essa é uma saída de ar. Então, quando você está com o ar-condicionado ligado, ele joga um jato de ar frio aqui no seu celular para refrigerá-lo. E a gente tem ainda duas entradas USB, uma do tipo C e uma do tipo A. Mais aqui atrás temos um nicho bem interessante que inclusive cabe um celular aqui, ó, acho que fica muito bem. Você pode colocar, por exemplo, o cabo, inclusive ele já fica carregando. Aqui mais para trás, dois porta-copos, me perdoem pela sujeira. Esse aqui fica um pouco mais baixo, mas os dois têm os ajustes, né? Então se você colocar uma garrafa mais larga, ele vai acabar se ajustando sozinho. Freio de estacionamento não é eletrônico, infelizmente. Eu não me importo muito, mas por esse preço bem que poderia ter, já falo para vocês de valores. Tem pelo menos o cromadinho aqui na ponta. Apoio de braço, ele vai para frente, tá? Mas repararam que faz bastante barulho, né? Ó. E isso a gente detectou também na Freedom, tá? Então a gente percebe que é uma questão de construção da própria Toro, não é exclusivo dessa unidade. Você pode abrir ele aqui e ele tem um porta-objetos ali dentro, tá cheio de coisa ali, mas reparem que ele é bem fundo. Só não tem o ajuste de altura, mas sinceramente, mesmo sendo grande, ele fica numa posição bem interessante. Vamos falar dos bancos. Como eu falei para vocês, o ajuste aqui é manual, tá? Só do motorista, que é elétrico. Eu gosto desses bancos. Sinceramente, eles não são super macios, eles são um pouco mais durinhos, mas tem um couro mediano, tá? Não é de excelente qualidade, mas ainda assim é ok. O logo T aqui relativo ao Toro. Couro micro perfurado, apesar de não ter resfriamento nem aquecimento. As costuras mais claras, como eu falei, nas laterais, seguindo aqui para cima. Tem o Fiat Flag aqui novamente, detalhezinho. Agora a única questão é que esse apoio de cabeça eu acho que ele fica muito baixo. Então se você é muito grande como eu, ele acaba pegando um pouquinho aqui no final das minhas costas, tá? Então ele poderia ser um pouco mais alto. O banco, ele é meio curto. Já vamos aproveitar para mostrar que tem regulagem de altura do cinto, tá? Isso é interessante. Mostrar a porta-luvas aqui para vocês. Temos iluminação aqui, não é LED, mas bem que poderia ser refrigerado, né? O espaço em si é mediano, mas pelo menos ele amortece na descida. Aqui em cima a gente tem alças de mão para ajudar você a subir e descer do carro, isso dos dois lados. E aqui em cima a gente tem retrovisor do tipo eletrocrômico. Desse lado aqui um porta-óculos aveludado. Do outro lado apoio de mão, famoso PQP. Porta-documentos, apesar de bem simples. Tampão. Tem o espelho, mas faltou iluminação. Já aqui no passageiro tem o espelho e tem a iluminação, apesar de não ter o porta-documentos. Não dá para entender, né? Aqui na parte de cima a gente tem botões de SOS e de assistência relativos ao sistema de conectividade inteligente da Fiat. Depois a gente fala melhor disso. Aqui as luzes, infelizmente, não são LED, poderia ter uma iluminação um pouco melhor. E aqui no centro, essa versão, como por ser uma top de linha, ela tem uma iluminação ambiente, digamos assim, mas que sinceramente não faz diferença nenhuma. Era para iluminar bem o console aqui, mas não muda nada. Vamos falar de volante. Bom, primeira coisa é que ele é bem grande, tá? Eu acho que poderia ser um pouquinho menor. O revestimento é em couro, mas sinceramente não é um couro de qualidade muito boa. Também é bem simples, poderia ser melhor. Aqui comandos do painel de instrumentos, comandos de voz, inclusive clicou uma vez aqui, ele vai funcionar somente para navegação. Se você quiser usar o Google Assistant, que por exemplo ligar para alguém, fazer algum comando nesse sentido, tem que dar uma seguradinha aqui, tá? Comandos do controle de cruzeiro, que a gente já fala para vocês. Pedal shifts para você aumentar ou diminuir a marcha.
Mas tem uma questão, esse volante é sim multifuncional, tem ajuste de altura e profundidade, mas cadê os botões então? Fica aqui atrás. Desse lado você aumenta ou abaixa o volume. O botão do meio seria o source, ou seja, para você trocar a fonte, né, de rádio para Bluetooth, etc. E desse outro lado aqui a gente tem os comandos de faixa. Agora, uma coisa que me incomodou bastante é que com a chave desligada, ou seja, motor e a ignição desligada, os comandos aqui multifuncionais param de funcionar e você tem que usar na multimídia ou pelos botões físicos aqui. Outra coisa que me incomoda um pouco é em relação à chave de seta. Por quê? Primeiro que ela é molenga, né? Então às vezes você vai dar seta e acaba piscando no farol alto. E como esse volante é bem grande, eu acho que ela fica um pouco escondida aqui atrás. Você acostuma, mas por exemplo, se você tiver com o farol alto automático ativado, que você coloca ela então aqui um pouco mais para frente, ela fica um pouquinho mais distante. O comando das lanternas fica exatamente aqui. Então você tem o sensor crepuscular, que ele liga sozinho, desligado, que como eu falei vai ficar só com DRL e com a lanterna traseira, ou então o farol baixo. Aqui para você ligar o farol de neblina e aqui a luz da caçamba. Desse lado, comandos do limpador, inclusive com o sensor de chuva, mas já adianto para vocês que o sensor de chuva não funciona muito bem e acaba passando sem necessidade. Antes do painel de instrumentos, vamos falar rapidamente do controle de cruzeiro. Infelizmente não é adaptativo. Essa versão está com um pacote opcional que traz, por exemplo, assistente de faixa e o farol automático também, frenagem automática de emergência, mas não contempla o ACC. Então você tem um controle de cruzeiro convencional, conhecido como piloto automático, e ele não freia em nenhuma situação. Então, programou no 50, ele vai acabar passando da velocidade se for em uma descida. E aqui o limitador, tá? Então, quando chega aquela velocidade, ele bloqueia a ação do pedal do acelerador para você não ultrapassá-lo. Agora sim, vamos falar do painel de instrumentos. Quando a gente liga aqui a chave, ó, você tem o logo Toro ali, como vocês puderam ver. E tem também aquela identidade sonora da Fiat na multimídia quando você liga o carro. Bom, painel de instrumentos 100% digital com 7 polegadas. É o mesmo que a gente já viu em vários outros modelos da Stellantis, a exemplo do próprio Renegade. E eu gosto muito desse painel. Por quê? A Rampage, por exemplo, tem um painel de 10.25 polegadas, assim como o Compass, Commander, enfim. Porém, esse aqui é até mais completo. Tem algumas informações que lá você não tem. Tem essas luzes interativas nas laterais e vamos mostrar as funções. Essa é a tela principal. Você jogando para o lado, você tem o econômetro, já muda também a luz interativa ali na lateral, e mais você tem um design mais clean, sem o contagiros. Para cima, você tem as configurações. Então vamos lá, no principal, ó, você consegue regular o que você quer, aonde você quer. Então, por exemplo, se eu deixar ele aqui pausado, ele até mostra pra gente o que significa essa configuração. Ó. Seleção da informação a ser exibida na zona configurável central direita do display. Ó, vamos voltar, ou seja, é onde está aqui a autonomia, tá vendo? Eu posso, por exemplo, deixar vazio, colocar temperatura externa, enfim, você regula da forma que você preferir. Iluminação, você pode aumentar o brilho ou desligar essas luzes laterais, ó. No som você mexe somente o volume dos alertas, restaurar a configuração, e aqui basicamente isso. Um toque para cima de novo, você tem segurança e assistência, dá para você colocar um alerta de velocidade para ele ficar apitando quando você passa, ou desativar o airbag do passageiro caso necessário. Assistência da direção, ele mostra a atuação da permanência em faixa, tá? Deixando o carro laranjinha ou verde e tudo mais. A gente mostrou isso também em funcionamento no vídeo de viagem. Um toque para o lado, pressão dos pneus, não mostra individualmente, somente quando abaixa. Revisão, isso é interessante porque ele mostra quantos quilômetros falta, quantos dias falta, e o odômetro total desse carro. E aqui também o nível do Arla 32, que é aquele reagente que eu falei para vocês, que ajuda a reduzir a emissão de poluentes. Mais um toque para cima, você tem o trípode. Considerem esse aqui porque a gente está parado com o carro, mas você tem, ó, percurso A. O percurso B eu resetei quando eu peguei o carro, então ó, até esse momento a gente já rodou 922 km, média total do percurso 12 km por litro, média de 28 km por hora e tempo 32 horas. Realmente bastante coisa. Até porque ele continua contando o tempo e abaixando a velocidade média quando você está somente com a chave ligada, não necessariamente com o motor. Isso eu não gosto, tá? Não faz sentido. Mas vamos lá, percurso B, percurso C também. Dá para você criar até mesmo um percurso D, e ainda tem o percurso desde o abastecimento, que ele reseta automaticamente, e também um histórico ali das últimas médias. Muito completo esse painel, né? Tem carro que só tem um trip resetável, esse tem vários. Bom, mais toque para cima, você volta para a tela central. Então, bastante informações nesse painel. Acontece que ele não tem uma tela dedicada ao áudio,
mas quando você troca de faixa na central multimídia, ele aparece uma notificação aqui embaixo mostrando o nome da música. Isso é bem interessante também, então acaba suprindo essa necessidade. Agora, o que faltou, ao meu ver, é uma tela dedicada à distribuição da tração 4x4. Você não sabe quando ele está usando a tração somente dianteira ou então nas 4 rodas. Poderia ter uma tela mostrando isso em funcionamento pra gente. Um outro pequeno detalhe é que mesmo no máximo, acho que o brilho do painel poderia ser um pouco mais forte. E eu vim aqui fora para mostrar para vocês a chave da Fiat Toro. Acho ela bem bonita, inclusive é basicamente a mesma dos Jeep, tá? Com o logo da Fiat, obviamente. Partezinha cromada aqui embaixo, você consegue retirar inclusive aquela lâmina da chave caso acabe a bateria e você abre lá manualmente, mas ela é presencial, como vocês podem ver. Tem abertura, trancamento das portas, destravamento da tampa da caçamba, aqui partida remota do motor e a sinalização, que ele vai buzinar e ligar o alerta para você, por exemplo, encontrar o carro, afastar alguém de perto, alguma coisa nesse sentido. E antes da partida remota, quero mostrar para vocês. Vou guardar a chave aqui no bolso. Reparem que o carro está aberto, tá? Inclusive os vidros estão abertos. Basta eu chegar aqui, clicar nesse botão e ele já vai subir todos os vidros automaticamente, inclusive rebater os espelhos. E se eu quiser abrir o carro, a chave continua no bolso, eu só chego aqui, ó, coloquei a mão na maçaneta, ele também já vai abrir os espelhos e o carro está então destrancado. A gente consegue entrar tranquilamente. Vamos fechar aqui só para mostrar para vocês como que funciona a partida remota. Então, vocês podem ver que eu estou longe, não tem ninguém dentro do carro. Clico 2 vezes aqui, o carro precisa estar trancado, tá? Ele dá esse alerta sonoro. Já ligou ali a motorização. Algo legal que, ó, deu para ouvir até o compressor do ar-condicionado ligando. Inclusive, ó, ele não fica aceso ali, mas o ar-condicionado está ligado, tá? Vai ser difícil eu conseguir mostrar isso para vocês. Eu não sei se dá para vocês verem, mas sempre na partida remota ele liga também o desembaçador de vidro traseiro. Não entendi muito bem o porquê, mas eu já percebi isso em outros modelos da Stellantis também. O interessante é que o carro fica trancado, então, ó, mesmo com o motor ligado, ele não está apto a sair. Então, quando eu boto a mão aqui, ó, aí sim ele destrava. Vou até entrar aqui para mostrar para vocês. Ó, partida remota, pressione Start para ligar o veículo. Então, com a chave perto, aí sim você clica aqui e agora sim ele está liberado para você dirigir. E vale lembrar que esse motor fica em funcionamento durante 15 minutos. Após isso ele desliga automaticamente. Aproveitando para mostrar também ali, como eu falei, a luz de cortesia no retrovisor. Outra coisa legal é que ele tem esse sensor de abertura e fechamento das portas nas 2 maçanetas dianteiras, não só do motorista. Muito legal isso, né? Parabéns para a Fiat. Vamos então falar da lista de equipamentos. Vou citar os principais para vocês. Banco do motorista com ajustes elétricos, apoio de braço traseiro, controles de tração e estabilidade, bancos em couro, chave presencial com partida remota, faróis full LED, sensores crepuscular e de chuva, retrovisor interno eletrocrômico, rodas de liga leve aro 18, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, carregador de celular por indução com ventilação, 6 airbags, então são 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina, ar-condicionado digital de 2 zonas, câmera de ré, capota marítima, painel de instrumentos digital de 7 polegadas, volante multifuncional em couro com ajuste de altura e profundidade, protetor de caçamba, farol de neblina em LED com luz de conversão estática, assistente de partida em rampas, lanterna traseira em LED, lembrando que somente a lanterna, sensor de pressão dos pneus, piloto automático convencional com limitador de velocidade, retrovisores com repetidores de seta em LED, luz de cortesia, tilt down no lado direito, ou seja, engatou a ré e abaixa o espelho para você ver a guia, e também rebatimento elétrico, protetor de cárter, assistente de descida e iluminação em LED na caçamba. E é claro que a gente tem também essa central multimídia, mas aqui tem uma questão. Essa vertical aqui é um opcional que eu já falo para vocês. De série, ela tem aquela multimídia que a gente viu na versão Freedom, que é horizontal e tem 8.4 polegadas. Mas ambas têm conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay,
3 entradas USB, sendo uma delas do tipo C, 6 alto-falantes, e nesse caso aqui você tem também o GPS nativo da própria central. Isso inclusive me salvou em uma situação onde acabou a bateria do meu celular, então eu perdi o Android Auto, e esse GPS aqui me salvou para saber onde eu precisava ir. E essa aqui também tem o Fiat Connect Me, que é o sistema de conectividade inteligente da Fiat, que é um opcional na versão Freedom que a gente testou. Lembrando que a Freedom é uma abaixo da Vulcano. Porém, a Freedom não tem mais a configuração turbo diesel, tá? Então a Vulcano hoje é a mais barata com essa motorização. E o sistema de conectividade inteligente, o Fiat Connect Me, ele permite várias funções através de um aplicativo no smartphone. Então você consegue definir um alerta para quando sair de um perímetro estabelecido por você, quando passa de certa velocidade, se alguém tentar roubar o carro ele te avisa, enfim, tem várias funções muito interessantes, não dá pra gente falar tudo aqui nesse vídeo. E falando só um pouquinho dessa central para vocês, você tem aqui perfis diferentes, a gente montou, por exemplo, o do GT Autos, obviamente, então você consegue regular algumas preferências. Então o que acontece quando você destrava o carro, quando você desliga a multimídia, enfim. Então se você dividir o carro com alguém, isso é extremamente útil. A resolução da central é boa, o sistema não trava nenhuma vez, e é muito fácil de você acostumar a mexer nela, tá? Você consegue inclusive trocar aqui embaixo a posição dos atalhos, enfim, tem muitas funções, tá? Não dá pra gente citar tudo. E ela na vertical aqui fica com uma boa visualização, eu acho que vale a pena esse opcional que eu já vou comentar especificamente para vocês. Agora vamos aproveitar para mostrar a câmera de ré. Ó, já baixou o espelho ali direito, mas aqui um problema. Primeiro que ela fica muito escura, segundo que ela tem a linha dinâmica, tá? Então você vira o volante, ele vira essas linhas para mostrar para onde o carro tá indo, mas a resolução é péssima, tá? Um carro de acima de 200 mil reais, eu já vou falar de preço, não é legal isso aqui, tá? E falando do sistema de som, como eu falei, tem 6 alto-falantes, então um em cada porta, mais os tweeters aqui na dianteira, e eu achei o sistema de som mediano, tá? Ele não é super bom, mas também não é tão ruim. Vamos falar de preços então, que é um dos pontos mais importantes de qualquer carro. Hoje a Fiat Toro Vulcano TD 350 4x4 2024 custa R$ 195.990. Parece bastante coisa, né? Mas na conclusão a gente fala se vale a pena ou não. E o único opcional disponível para essa configuração Vulcano Diesel é o pacote tecnologia, que traz essa central multimídia vertical de 10 polegadas com um GPS, frenagem automática de emergência, o alerta de saída de faixa com correção automática do volante e o farol automático. Esse pack então custa R$ 5.890. As cores também podem adicionar algum valor. A gente tem primeiro a vermelho colorado, que é a única gratuita, inclusive essa aqui que a gente está testando. Tem também nas sólidas a cinza Sting, que custa R$ 2.490, bem caro para uma cor sólida, né? E lembrando que nas sólidas, as versões Endurance e Freedom possuem também o branco ambiente por R$ 1.500. A Vulcano não tem essa opção. Nas metálicas, a gente tem a granite cristal, que é basicamente um cinza, um preto carbon, o azul jazz, que na minha opinião é a mais linda, e o prata billet. Cada uma delas custa R$ 2.490 também. Ainda existe a perolizada branco polar por R$ 2.490. Então o que acontece? Nas versões de entrada, a Fiat trocou a branco polar perolizada pela branco ambiente sólida, tá? Então o total desse vídeo com esse pacote de tecnologia, lembrando que a cor é gratuita nesse caso, R$ 201.880. Vale a pena? Vamos descobrir já já. As informações aqui de garantia e revisões. De acordo com o que eu encontrei, são 3 anos de garantia sem limite de quilometragem e as revisões acontecem a cada 20 mil quilômetros ou 12 meses. Carros flex costumam ser a cada 10 mil quilômetros, então uma vantagem aqui pro diesel. Aqui nos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior. Vamos conferir como que é o acabamento das portas. Vamos lá. Se lá na frente já é relativamente simples, aqui é ainda mais. Não temos nenhum tecido, tá? Couro muito menos. E o porta-garrafas aqui é menor. E aqui onde seria um porta-objetos vai cair se você colocar alguma coisa. Pelo menos mantém a moldurinha prateada do alto-falante, assim como aqui na maçaneta. Mas já cabe aqui uma crítica. Aqui ela não abre automaticamente quando você puxa, tá? Então você tem que, ao sair do carro, primeiro tirar essa trava para depois sair. O acabamento dos bancos logicamente continua o mesmo, também em couro, com as costuras um pouco mais claras. Apoio de cabeça para os 3 ocupantes é obrigatório, assim como o cinto de 3 pontos.
E eu deixei ele aqui porque às vezes ele fica apitando mesmo não tendo ninguém aqui. Temos pelo menos um apoio de braço. E olha que interessante, você consegue levantar essa parte aqui, puxar o porta-copos, até guardar alguma coisinha aqui se necessário, e fechar aqui. Então você fica aqui com 2 porta-copos mais o apoio de braço. Porta-revistas atrás dos 2 bancos, mas temos só um porta-objetos aqui, não tem saídas de ar traseiras. Tomada 12 volts, máximo 180 watts, e um USB do tipo A, bem que poderia ser do tipo C, né? E considerando ser um carro 4x4, o túnel central eu achei bem baixo. Aqui em cima a gente tem alças de mão dos 2 lados, tem um cabide, tem iluminação também que você consegue desligar, mas eu acho que faltou uma iluminação aqui central, essa não ilumina tão bem assim. Agora vamos falar de espaço interno. Como vocês bem sabem, eu tenho um pouco mais de 1,91 de altura e o banco do motorista está regulado confortavelmente para eu dirigir. Qual é o espaço que sobra aqui atrás? Quase nenhum. Tá, pessoal, sendo bem sincero com vocês, espaço interno é um ponto bem negativo da Fiat Toro, não é o forte dessa picape. Reparem aqui como esse banco está bem mais para frente em relação ao banco do motorista, e mesmo assim, ó, eu já fico aqui encostando. Tudo bem que eu sou grande, mas a gente percebe que esse não é o ponto forte da picape. Outra coisa é que esses bancos ficam muito eretos, tá? Então você não tem uma posição muito confortável, você fica com as costas muito retas. Isso por conta da caçamba, né? Já que se você deitar um pouco o banco, você perde muito espaço na caçamba. E o espaço para a cabeça, como é que fica? Bom, mesmo sentado de forma um pouco mais ereta, eu estou quase encostando aqui no teto, mas sinceramente ela tem um ressalto aqui, ó, que aqui é um pouco mais alto. Então, sinceramente, a altura do teto em si não me incomoda, eu conseguiria viajar com uma certa tranquilidade. Bom, pessoal, chegou a vez então de fazer o test drive, né, com a Fiat Toro. Bom, a primeira coisa que eu tenho para dizer é, o volante poderia ter um couro de melhor qualidade, tá? Isso deixaria o carro ainda mais gostoso de dirigir. E falando em direção, a posição de dirigir da Fiat Toro é bem elevada. Mesmo com o banco no máximo para baixo, igual eu tô aqui agora, você ainda senta numa cadeirinha de salva-vidas, digamos assim, né? Você realmente fica bem alto. Ó, muito confortável. Eu tenho a impressão de que a versão Freedom Flex que a gente testou aqui no canal anteriormente era ainda mais macia, mas possivelmente porque essa sendo a versão diesel, ela tem que ser preparada para levar mais carga, né? Ela é um pouco mais pesada, as rodas são maiores também, então provavelmente por conta desse acerto de suspensão é que a Vulcano é um pouquinho menos confortável que a Freedom. Ainda assim, muito confortável essa picape, tá? Bem macia essa suspensão. Vou falar pra vocês que a direção aqui ela é bem leve, tá? Principalmente aqui na cidade. Na estrada ela fica um pouquinho mais durinha, mas não tanto quanto eu gostaria. Na estrada ela poderia ser um pouco assim mais firme, né? E ela não é muito direta, tá, pessoal? Vocês vêm aqui, ó, vocês podem perceber que ela é meio virtual, ela tem como se fosse um pouco uma folga, digamos assim. Chegando aqui no lugar onde a gente sempre testa a dinâmica, então vamos descer um pouco mais rápido. Já adianto que vai fazer bastante barulho por causa das minhas coisas aqui dentro, tá? Mas vamos lá testar a dinâmica da Toro Vulcano Diesel. Ó, a gente percebe, pessoal, que a direção realmente não é direta, ó. E tem bastante rolagem de carroceria por ser uma picape, tá? Esse volante bem grande também não é muito ágil, né, para você fazer curvas. Ainda assim, levando em conta ser uma picape, ainda que não seja média, é uma dinâmica muito boa, tá? Claro que não comparável a um sedã e até alguns SUVs. Vamos passar um pouquinho mais rápido aqui na valeta, ó, com total tranquilidade, né? A picape é legal para isso. E isso é realmente uma característica que eu percebi da Fiat Toro. Você passa em lombadas e valetas com extrema facilidade. Aqui, por exemplo, ó, e com muito conforto também, na suspensão independente do tipo Multilink, ajuda bastante nisso, justamente porque ela sendo independente, ela consegue subir ou descer um lado sem afetar diretamente o outro lado da suspensão. Vamos falar um pouco sobre isolamento acústico. Sinceramente não é muito bom, tá? Primeiro que esse barulho do motor diesel entra bastante aqui na cabine, em comparação com algumas outras picapes, até que ele é baixo, tá? Como a Toro é um pouco mais urbana e tal, ela tem essa pegada um pouco mais sofisticada, não tão rústica, não tão bruta. Então, fora que, pelo menos na minha opinião, o barulho do diesel não incomoda, muito pelo contrário, é bem gostoso você ouvir ele trabalhando. Mas em relação ao vento, por exemplo, aqui na cidade, ok, você não vai perceber muito, mas a gente fez o teste de viagem com essa picape e na estrada
deixa um pouco a desejar, tá? Entra bastante barulho de vento. Bom, pessoal, pé no fundo. Demora bastante pra sair, né? Mas vamos ver. Ó, o desempenho eu vou te falar que é bom, ó. Ó, já 90, 100 km por hora. Pra categoria dele, sendo 4x4, bem pesado. E olha a suspensão como é macia, né? Uma delícia. É um desempenho bom, tá? Vocês viram que o 0 a 100 não é muito legal, até porque tem muita troca de marcha, demora para responder no momento que você sai com ela, mas você tem um desempenho ali que não falta em nenhum momento, tá? Mesmo na estrada, você vai fazer alguma ultrapassagem, essas coisas, você dá um pé no fundo, ela reduz marcha e responde muito bem. Não temos o modo Sport aqui, isso você tem só nas versões Turbo Flex, mas realmente um desempenho interessante, não impressiona, mas também não decepciona. E lembrando, com o ar-condicionado ligado, tá, pessoal? Não desliguei. A gente sabe que o ar-condicionado, ele rouba um pouquinho da potência da motorização, então o carro fica um pouco mais manco, como a gente costuma dizer. Em geral, eu posso falar para vocês que a Toro é uma picape muito gostosa de você dirigir. Ela realmente tem algumas características de picape, você senta mais alto, ela em si é mais alta, né? Você tem essa pegada mais de robustez, principalmente com o barulho do diesel. Mas ela é muito amigável, ela não é uma picape gigantesca para você dirigir na cidade. Uma Amarok, que é uma picape média, por exemplo, é bem maior, né? Então fica mais difícil para você estacionar, enfim. E ela é amigável no sentido que eu falei, ela é confortável, tem uma direção leve, ela tem bastante equipamentos. Em geral, é uma picape muito gostosa de dirigir. Interessante falar também que aqui, como eu disse, são 9 marchas, né? Então tem bastante relações e as trocas geralmente são bem suaves. Porém, de vez em quando, de segunda para terceira, você tem um certo tranquinho. Não chega a ser um tranco, na verdade, mas você sente mais ela trocar essa marcha, tá? Mas em geral, ó, tô aqui em quinta marcha, nem percebi ele fazendo essas trocas. Vamos entrar um pouquinho mais rápido aqui nessa curva para a gente conferir como que é então essa rolagem de carroceria. Ó, vocês podem ver que canta pneu com uma certa facilidade, né? Por quê? Porque são pneus de uso misto, né? Então naturalmente uma picape mais pesada, que não é voltada para dinâmica e tudo mais, olha esse conforto, que maravilhoso, não é voltada para dinâmica, enfim, então é normal cantar pneu com uma certa facilidade. Mas de novo, para uma picape a dinâmica é muito boa. Falando mais de suspensão, ó, a gente escuta alguns barulhos de acabamento, na verdade, aqui dentro, tá? Mas a suspensão em si não é muito barulhenta, ao contrário do que eu percebi lá na Fiat Toro Freedom. Em geral, ó, muito macia, muito confortável. Os bancos, eles são um pouquinho mais durinhos, mas também a gente pode dizer que são confortáveis, não são exatamente desconfortáveis. Estamos chegando ali no ponto inicial do nosso test drive, para então ir para a conclusão, entender se vale a pena ou não levar a Fiat Toro Vulcano Diesel 4x4 para a garagem da sua casa. Mas qual que é o veredito então? Vale a pena ou não comprar a Fiat Toro Vulcano Diesel? Começando aqui pelas questões positivas da Toro Vulcano Diesel. Certamente conforto, prazer ao dirigir, ter a tração 4x4, capacidade de carga, tecnologia, consumo rodoviário e robustez. Segurança também posso citar como um ponto positivo, já que ela é bem recheada. Tem bastante sistemas de condução e inclusive 6 airbags. Agora os pontos negativos. Consumo urbano, acho que poderia ser melhor. O acabamento, sem sombra de dúvidas, para um carro de 200 mil reais fica devendo acabamento melhor. Indiscutivelmente também o espaço interno. As assistências à condução eu vou considerar também como um ponto negativo por conta da ausência do piloto automático adaptativo e também porque elas não funcionam assim tão bem. Como eu falei, mostrei para vocês isso no vídeo de viagem. E a vedação da caçamba certamente também é um problema da Fiat Toro, que é bem comum em várias picapes, inclusive. E alguns equipamentos que eu senti falta nessa versão Vulcano Diesel. Freios a disco nas 4 rodas, deveria ter, pensando até mais em segurança. Luzes de cortesia no quebra-sol do motorista. Piloto automático adaptativo. Saídas de ar para os bancos traseiros. E iluminação ambiente em LED lá por dentro. Acho que ficaria
realmente daria um charme muito mais legal para o carro. Basicamente, são equipamentos que eu achei que poderia ter, mas ela é muito completa, para ser sincero. Agora, para a gente entender se vale a pena ou não, a gente precisa falar dos concorrentes. E adianto para vocês que diretamente nenhuma picape concorre aqui com a Fiat Toro Vulcano Diesel. A gente pega, por exemplo, a Renault Oroch, a versão top de linha é Outsider 1.3 Turbo Flex CVT, que custa R$ 154 mil. A Chevrolet Montana, top de linha é a RS 1.2 Turbo Flex automática, custa R$ 156 mil. A gente já tem numa outra proposta a Ford Maverick Lariat FX4 2.0 Turbo, nesse caso é a gasolina, mas tem tração AWD, ou seja, 4x4, que vai para 227.200, já é uma diferença bem expressiva a mais em relação à Toro. E a gente tem também, por exemplo, a Ram Rampage Rebel 2.0 Turbo Diesel, mesmo conjunto mecânico dessa aqui, até um pouquinho mais torcudo, como eu falei, aí já por R$ 252 mil. Isso porque a gente considerou as versões com preços mais próximos aqui da Toro. Ou seja, nessa faixa ali de 190, 200 mil reais, você não tem nenhuma rival. Até porque Renault Oroch e Chevrolet Montana são bem mais compactas que a Toro. A Maverick e a Rampage são maiores e mais refinadas, por isso que são logicamente também mais caras. Então a Fiat Toro está muito sozinha no mercado brasileiro. E como eu falei para vocês, ela é a picape diesel mais barata do Brasil e ainda traz a tração 4x4. Entendido tudo isso, a minha conclusão então é a seguinte: eu sinceramente acho que hoje em dia os modelos a diesel já não estão valendo muito a pena. Afinal, ele já não é mais barato que a gasolina, já tem um bom tempo, o diesel também está muito caro, além de que a desvalorização dos carros a diesel no mercado de seminovos e usados está bem grande ultimamente. Então está sendo um pouco difícil a revenda dos modelos a diesel. Tem também aquela questão de possível aprovação do biodiesel, que vai mexer com essas picapes, que elas não estão preparadas para isso. Então, sinceramente, eu acho que o diesel em si não vale a pena hoje em dia. Porém, caso você não se importe com essas questões e esteja buscando uma picape a diesel, aí, ao meu ver, a Fiat Toro Vulcano é sim a melhor opção desse segmento, que, como eu falei, não tem muitas rivais, mas dessa categoria de picapes abaixo das médias. A única que se aproxima dela é a Rampage Diesel, mas que é muito mais cara, mesmo não entregando um diferencial tão grande para justificar esse aumento no preço. E nesse caso aqui, mesmo sendo a picape diesel mais barata de todo o mercado brasileiro, você ainda tem uma lista muito completa de equipamentos, sem contar os outros pontos positivos que eu já acabei de ressaltar para vocês. Podemos resumir então dizendo que a Toro Vulcano Diesel 4x4 tem um excelente custo-benefício e vale muito a pena caso você queira uma picape com esse tipo de motorização. E é claro que eu não posso deixar de agradecer a todo o pessoal da Stellantis, em especial da Fiat, por terem emprestado a Toro Vulcano para a gente testar aqui durante uma semana. Como eu falei para vocês, a gente rodou quase 1000 quilômetros com essa picape. Então fica aí o meu agradecimento e o meu carinho a todo o time de comunicação da Stellantis, que é sempre muito legal aqui com o canal GT Autos. Somente por conta disso, a gente consegue trazer conteúdos tão completos para vocês.